Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniela de Paula Gonçalves, eu sou acadêmica do curso de Psicopedagogia Bacharelado pelo Uninter e este é o terceiro de 4 vídeos que eu estou fazendo a respeito do meu estágio de Psicopedagogia na área clínica. Hoje nós vamos falar como se dá o acompanhamento psicopedagógico após a investigação, após o diagnóstico, a hipótese diagnóstica de dificuldade de aprendizagem. Assim que os responsáveis pela criança receberem o diagnóstico do psicopedagogo, é possível dar início ao acompanhamento psicopedagógico. Nessa fase, o profissional faz uso de vários recursos, integrando princípios da pedagogia, psicologia, linguística, neurociência e entre outras áreas do conhecimento. As ferramentas são utilizadas conforme as dificuldades ou distúrbios de aprendizagem apresentados pelo paciente, respeitando seu tempo de evolução. Para as crianças, são programadas atividades lúdicas, como jogos ou brincadeiras para trabalhar os déficits nos processos de aprendizagem. Já com os adultos, o trabalho é um pouco diferente. Para se tratar de um indivíduo com mais consciência de sua condição e capacidade de expressão, o psicopedagogo utiliza ferramentas mais pontuais. São desenvolvidas atividades para estimular a percepção visual, espacial e auditiva, a capacidade de leitura e a estrutura cognitiva do paciente, além de projetos para desenvolver a sua autonomia nos momentos de estudo. Ao mesmo tempo, o trabalho do psicopedagogo desenvolve a autoestima e a autoconfiança e os pacientes vão se tornando mais autônomos e tomam decisões mais compatíveis com as suas necessidades e desejos e, sobretudo, acreditam em seu potencial. O número de sessões de atendimento psicopedagógico ele vai depender do grau de dificuldade desse paciente e da sua resposta ao tratamento. Os jogos cognitivos são um excelente recurso para o atendimento psicopedagógico. Porém, é preciso preservar a ludicidade usando como instrumento de vinculação afetiva e cognitiva com a aprendizagem. Torna-se necessário, então, que o psicopedagogo faça intervenções de caráter subjetivo, de forma que o indivíduo vá se percebendo e construindo a sua forma de aprender. São 3 os principais tipos de jogos cognitivos que nós podemos citar. O primeiro deles são os jogos de desafio. Muitos jogos que podemos classificar como cognitivos, eles não foram desenvolvidos com o objetivo de trabalhar essas habilidades, mas eles podem ser considerados como tal por seus desafios e dinâmicas. Nesse sentido, os jogos de desafio apresentam problemas que mobilizam o jogador a pensar, levantar hipóteses, experimentar, planejar, testar, realizar cálculos e, desse modo, contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, a percepção visual, a atenção e a concentração. Como exemplo desse tipo de jogo, temos a Torre de Hanoi, que nos permite avaliar as funções executivas como a atenção, o controle inibitório, a flexibilidade mental, o planejamento e solução de problemas e memória de trabalho, por exemplo. Outro bom exemplo é o Tangram, que utiliza da experimentação e percepção visual para criar as mais diversas formas. Outro tipo de jogo cognitivo que a gente pode citar são os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, por sua vez, eles apresentam diversos formatos e objetivos. De modo geral, eles envolvem a participação de pelo menos 2 jogadores e o exercício de estratégia e raciocínio lógico para vencer o adversário ou resolver o desafio apresentado. Como, por exemplo, nós temos o jogo de xadrez, damas, pentagrama, o jogo da velha, o Jenga, Wood, a Halma, a troca chinesa e reverse, entre outros jogos. Por último, nós podemos citar os jogos cognitivos, os jogos eletrônicos. Eles propõem desafios que exigem o exercício de aspectos cognitivos como memória, raciocínio lógico, cálculo, criatividade, resolução de problemas e atenção, por exemplo.
Esses jogos pautam-se na intersecção entre o lúdico e a diversão presente nos jogos eletrônicos e o desenvolvimento cognitivo. Ao fazermos uso da ludicidade no exercício das funções cognitivas, nós contribuímos com a motivação e maior envolvimento dos sujeitos. Esses jogos podem ter diferentes formatos, como os jogos de desafios, tabuleiros e digitais. Os jogos cognitivos digitais ou eletrônicos propõem desafios que exigem o exercício de aspectos cognitivos por meio da interação com o computador. Esses jogos podem ser apresentados em diferentes formatos. De modo geral, são jogos simples e apresentam níveis de dificuldades crescentes e podem também reproduzir os jogos de tabuleiro desafio utilizados no meio digital. Eu te agradeço por ter permanecido comigo em mais um tema e eu te espero amanhã. Até mais!